Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre a função modular e vai ser a segunda parte, onde eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão dos gráficos e algumas equações, né, modulares também. Então, isso daqui é o capítulo 6 do livro, então, do segundo livro. Frente 1, então vocês podem acompanhar lá também, que vai ter mais explicações e mais exercícios também. E aí, falando sobre a questão gráfica, primeiro vamos imaginar que tenha uma função f de x que seja igual ao módulo de x. E aí vocês já sabem que quando a gente tem módulo de x, é igual a x se o x for maior ou igual a zero e menos x se for menor do que zero. E aí, se é um número negativo, é menor que zero. E aí, menos esse número negativo vai acabar dando um número positivo. Então, só para vocês visualizarem isso, imaginamos que tenham. Então, são dois comportamentos para a função f de x. Então, vamos fazer aqui o comportamento para f de x. Peraí. Então, para x maior ou igual a zero. Então, aqui eu vou colocar, né, 0, 1 e 2. E aí a gente sabe que o módulo de um número igual ou maior que zero vai ser ele mesmo. Então, f de x nesse caso vai ser 0, 1 e 2. Agora, fazendo para x menor do que zero, eu tenho x e y. E aí eu vou colocar, né? Menos 1 e menos 2, por exemplo. Nesse caso, eu sei que se tivermos módulo de menos 1, vai ser igual a, né, menos, aí, menos 1, que vai ser igual a 1. Então, aqui fica 1. E nesse caso aqui fica 2, porque vai ser o oposto dele mesmo. E aí, para a gente montar esse gráfico aqui, esse é super simples, perdão pelo jeito que ele está. Então, aqui temos o eixo x, o eixo y, e aí lembrando que f de x é o mesmo que y. Então, tá. Eu tenho aqui o primeiro ponto da nossa função, então vamos colocar primeiro essa parte. Então, aqui é esse daqui, né? 0 e 0. E aí, aqui temos 1, 2 e 1, 2. Então, temos que o segundo ponto é aqui e o terceiro ponto é aqui. Então, tudo positivo. E aí, vamos talvez colocar uma cor diferente para vocês conseguirem. E aí, ele se comportaria assim, né? Desse modo. E aí, aqui, desse outro quesito, quando x é menor do que zero, a gente tem que, quando x é igual a menos 1, então,
y é igual a 1. Quando x é igual a menos 2, y é igual a 2. Então, uma coisa que a gente percebe aqui, embora não esteja tão certinho aqui o desenho, é que a função ela acaba sendo rebatida para o outro lado, porque se não tivesse em módulo ou se não tivesse esse critério, seria algum comportamento mais desse jeito, né? Se fosse sempre assim. Mas como temos o quesito de que se o x for menor do que zero, o y vai ser o negativo do x, né? Vai ser menos o x, que aí vai acabar virando um número positivo. Então, para as funções modulares, o comportamento dela vai ser sempre alguma coisa assim, nesse sentido. É lógico que aonde ele vai estar localizado, o centro nem sempre vai ser aqui, então às vezes pode estar aqui embaixo, mas o comportamento vai ser sempre nesse V aqui. E aí pode ser um V mais para cá, assim, mas ele sempre vai ser rebatido desse modo aqui. Aqui eu tenho um outro exemplo para vocês de como se comportaria essa função. Então, quando a gente tem uma função que tem esse número aqui que está fora, a gente sabe, né, inicialmente, que se fosse só o x, a gente teria um comportamento assim. Perdão, peraí. Então, um comportamento assim, rebatido. Mas como a gente tem este valor aqui que está fora do módulo, na hora de analisá-lo, a gente apenas coloca o gráfico um pouco para cima, por exemplo, imaginando que nesse caso, né, o x seja igual a zero. Se o x for igual a zero, o y ou f de x vai ser igual a 5. Então, ele ficaria aqui, o ponto. E aí, se x fosse igual a 1 positivo, seria 6. E negativo seria menos 1, mas aí vira 1 depois que sai do módulo. 6 também. Então, ele teria basicamente o mesmo comportamento dessa função aqui, só que ele estaria, que é o valor 5, ele estaria 5 unidades para cima. Mas o comportamento dele vai ser o mesmo porque ele está fora do módulo. Então, isso daqui é para f de x igual a x. E aí aqui o f de x igual a x mais 5. Aqui temos a mesma função, só que de forma tendo o menos 5. Aqui o comportamento vai ser basicamente o mesmo, a ideia, só que ao invés de acrescentar 5 casas, então subir 5 casas em y,
a gente vai diminuir 5 casas. Então, por exemplo, colocando 5 aqui. E aí, o comportamento da nossa função seria algo parecido com isso aqui, então. E aí, é esse um dos macetes que eu tenho para vocês. Tem mais sobre os gráficos no livro, então deem uma olhada nisso, por favor. E podem me perguntar também qualquer dúvida que vocês tiverem, mas isso são algumas coisas para vocês lembrarem e até facilitar na hora de visualizar. Agora, vamos falar um pouquinho sobre equação modular, que vão ser as equações formadas pelos módulos. Então, como é que vocês podem resolver isso? Algumas ideias desse sentido também. E aí eu vou passar algumas coisas para vocês, alguns exercíciozinhos para vocês terem uma noção de como isso poderia ser aplicado. Então, vamos lá. O primeiro exercício, resolva a equação. Módulo de x menos 3 igual a 5. Primeira coisa que a gente sabe, que o módulo de uma função, mesmo que ele seja um número negativo, ele vai gerar um número positivo, né? Então, aqui a gente não vai saber se esse resultado aqui, esse 5, ele veio do módulo de 5 ou se era módulo de menos 5. Que aí, no caso, né, se aqui for módulo de menos 5, acaba virando 5. Então, a gente vai analisar para esses dois casos e a partir disso a gente obtém a solução desse problema. Então, para x menos 3 igual a 5, e aí eu tô resolvendo o que tá dentro do módulo nesse momento, beleza? A gente vai ter x é igual a 5 mais 3, que vai ser igual a 8. X igual a 8. E aí, isso daqui é o valor que vem aqui dentro. Agora, temos o outro, né? Para x menos 3 igual a menos 5, imaginando que eu estou resolvendo só isso dentro do módulo, não estou fazendo essa transformação ainda. Então, eu tenho que x igual menos 5 mais 3, x vai ser igual a menos 2, e aí eu tenho que a solução do nosso problema, nesse caso, vai ser igual a menos 2 e 8. Por quê? Porque depois, se eu trouxer módulo de 8 menos 3, isso daqui vai ser igual a módulo de 5, que é igual a 5. Então, a afirmação se faz verdadeira. E aí, se eu tiver módulo de menos 2, menos 3, vai ser módulo de menos 5, e o módulo de um número negativo vai ser igual ao oposto do sinal, né? Então, se temos menos aqui, vira mais, e aí fica 5. Então, acaba sendo verdadeira, é assim o comportamento dela. Agora, eu tenho para vocês uma questão
que é a questão 17 do livro. Então, foi utilizada para a prova da VUNESP. E aí temos x ao quadrado menos 3 módulo de x mais 2 igual a zero. Então, aqui a gente tem que, se o x for, primeiro, né, pensamento, maior ou igual a zero, então, módulo de x é igual a x. Se x menor que zero, módulo de x igual a menos x. Então, a gente analisa das duas formas para resolver essa questão. Então, vamos fazer aqui, né? Para x maior do que zero. Então, fazemos, né? X ao quadrado menos, menos 3x mais 2 igual a zero. Então, aqui a gente pode resolver por Bhaskara. Então, b ao quadrado, e aí fica 9 menos 4 vezes 1, que é o que tá aqui, vezes 2. Então, aqui vai ser 9 menos 8, que vai ser igual a 1. E aí, eu faço para x1, que vai ser igual a menos b, que vai ser 3 nesse caso, porque o b é negativo, mais raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, fica igual a raiz de 1 é 1, então 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. E aí, x2 igual a 3 menos raiz de 1 dividido por 2. E aí, 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1, positivo. Então, esse é o nosso primeiro resultado que a gente tem aqui. Então, para x é igual a um número maior que zero. Agora, fazendo para x menor que zero, a gente faz desse jeito. Então, x ao quadrado, e aí 3x mais 2 igual a zero. Então, fazendo aqui por Bhaskara, vai ser igual a mesma coisa, né? Então, vai ficar 9 menos 4 vezes 1 vezes 2, 8, que é igual a 1, e aí aqui muda, né? Então, x1 vai ser igual a menos b, e aí menos 3 mais
raiz quadrada de 1 dividido por 2. Então, aqui fica menos 3 mais 1 menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E embaixo, menos 3 menos 1, menos raiz de 1, que vai dar 1, dividido por 2, que é igual a menos 2. Então, nós temos que a solução para esse resultado vai ser igual a S igual a menos 2, menos 1, 1 e 2. Então, é isso que eu tinha para vocês, né? E então, muito obrigada, turma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar. E até a próxima aula. Tchau, tchau.